Imagine um mundo onde a maior parte do planeta é um mistério, e a riqueza de uma nação depende de uma pitada de tempero. Essa é a realidade da Europa no século XV, o ponto de partida das grandes navegações. Até então, o comércio entre a Europa e o Oriente, especialmente a Índia, era uma rota terrestre e marítima controlada. As especiarias, pimenta, cravo, canela, noz moscada eram o ouro da época, usadas para conservar alimentos, na medicina e como símbolo de status. Mas havia um grande problema. Essa rota, o famoso Caminho das Especiarias, era dominada por mercadores italianos de Gênova e Veneza, e, por terra, o controle passava pelos árabes e, mais tarde, pelos turcos otomanos. Essa intermediação elevava o preço dos produtos a níveis exorbitantes. Para os reinos europeus em formação, encontrar uma rota marítima direta, eliminando os atravessadores, era a chave para a prosperidade e a independência econômica. A busca pelo metal precioso, o ouro e a prata, esgotados na Europa, era outra motivação poderosa. O lema era: buscar o que não há em casa, contornando o que não podemos pagar. Mas as motivações não eram apenas econômicas. Havia também a religião. O espírito da cruzada ainda estava vivo. A Igreja Católica apoiava a expansão para difundir a fé cristã e lutar contra os infiéis, especialmente os muçulmanos que dominavam o norte da África e o Oriente. Os navegadores viam-se como missionários e guerreiros. Politicamente, o sucesso marítimo fortaleceria o poder dos monarcas e dos recém-formados estados nacionais. Era uma corrida pelo domínio e prestígio no cenário europeu. Em resumo, as grandes navegações não foram um evento, mas uma confluência de necessidades econômicas, especiarias e metais, políticas, fortalecimento do Estado, e religiosas, expansão do cristianismo. Tudo estava alinhado para que alguém se lançasse ao mar. Mas afinal, por que foi Portugal o pioneiro? A resposta para o pioneirismo das navegações é simples. Portugal reuniu as condições ideais primeiro. Geograficamente, estava posicionado na beira do Oceano Atlântico, com uma forte tradição marítima baseada na pesca e no comércio costeiro. Mais importante, politicamente, Portugal foi um dos primeiros países europeus a ter seu Estado Nacional centralizado e seu território unificado, após a Revolução de Avis no final do século XIV. Isso significava paz interna e um rei capaz de canalizar recursos e investimentos da burguesia e da nobreza para um projeto nacional de expansão. Portugal investiu pesadamente em ciência náutica. O infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador, fundou a Escola de Sagres, um centro de estudos, embora seu formato exato seja debatido, que reuniu cartógrafos, astrônomos e construtores de navios. O resultado desse investimento foi o aperfeiçoamento de tecnologias cruciais. A caravela, um navio leve e rápido com velas triangulares, que permitiam velejar contra o vento. O uso mais preciso do astrolábio e da bússola para a orientação e o desenvolvimento da cartografia. A expansão portuguesa começou oficialmente em 1415, com a conquista de Ceuta, no norte da África, um importante centro comercial muçulmano. A partir dali, a estratégia portuguesa foi clara: o périplo africano, ou seja, contornar a África para chegar à Índia. Avançar pelo desconhecido Atlântico era aterrorizante. O oceano era chamado de Mar Tenebroso, repleto de lendas de monstros e abismos. Mas o avanço era constante. Em 1434, Gil Eanes ultrapassou o temido Cabo Bojador, quebrando uma barreira psicológica. A cada passo, os portugueses estabeleciam feitorias na costa africana, bases fortificadas para comércio de ouro, marfim e, tragicamente, para o início do comércio de pessoas escravizadas. A esperança crescia. Em 1488, Bartolomeu Dias alcançou o extremo sul do continente, batizando-o de Cabo das Tormentas, depois rebatizado pelo rei como Cabo da Boa Esperança. O caminho para a Índia estava de fato aberto. Em 1498, 10 anos após Bartolomeu Dias,
o navegador Vasco da Gama finalmente completou a missão mais ambiciosa de Portugal. Ele contornou a África e chegou a Calicut, na Índia. O objetivo de décadas havia sido alcançado. A partir desse momento, Portugal estabeleceu seu império marítimo, dominando as rotas do Oceano Índico e garantindo o monopólio das especiarias que chegavam à Europa, o que trouxe uma riqueza colossal para a coroa portuguesa. Mas Portugal não estava sozinho na corrida. A vizinha Espanha também estava pronta para se lançar ao mar. Após a unificação do país, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão e a expulsão final dos mouros em 1492, o reino espanhol tinha as condições políticas para financiar sua própria aventura. Foi em 1492 que a Espanha patrocinou a ideia audaciosa do navegador genovês Cristóvão Colombo. Baseado na ideia de que a Terra era esférica, Colombo propôs uma rota alternativa: navegar para o oeste para alcançar o Oriente. No dia 12 de outubro de 1492, após semanas de incerteza, a expedição de Colombo aportou em uma ilha nas Bahamas. Ele acreditava ter chegado às Índias e por isso chamou os nativos de índios. Colombo realizou mais 3 viagens, mas morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, que seria batizado em homenagem a outro explorador, Américo Vespúcio, a América. A rivalidade entre as duas potências, Portugal e Espanha, explodiu imediatamente. Quem controlaria o Novo Mundo? A solução veio com a diplomacia, sob a arbitragem da Igreja Católica. Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em 2 esferas de influência. Uma linha imaginária, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, separava as possessões. As terras a leste seriam de Portugal e as a oeste da Espanha. Esse tratado, embora ignorado por outras nações europeias, oficializou a dominação ibérica e deu a Portugal o direito a uma porção de terras no futuro, terras que seriam encontradas 6 anos depois. O ano é 1500, uma vasta esquadra portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, partiu em direção à Índia, seguindo a rota já estabelecida por Vasco da Gama. No entanto, em vez de seguir diretamente para a África, a frota se desviou para o oeste, o que muitos historiadores hoje acreditam ter sido um desvio intencional e secreto. Em 22 de abril de 1500, eles avistaram terra firme. Era o litoral do que hoje conhecemos como Brasil. O primeiro contato com os povos nativos, registrados na famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, foi de estranhamento e curiosidade. Cabral tomou posse da terra em nome da coroa portuguesa, chamando-a inicialmente de Ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. O objetivo primário da expedição, porém, era a Índia, e Cabral seguiu viagem, deixando para trás um pequeno grupo de reconhecimento. O achamento do Brasil foi uma consequência direta da estratégia portuguesa de expansão, caindo na porção de terra garantida pelo Tratado de Tordesilhas. Enquanto Portugal consolidava sua rota africana e reivindicava o Brasil, a Espanha buscava desesperadamente uma passagem para o Pacífico que levasse as especiarias sem infringir o tratado com Portugal. Em 1519, o navegador português a serviço da coroa espanhola, Fernão de Magalhães, liderou uma expedição que buscava essa passagem. Magalhães descobriu o estreito que leva seu nome, no extremo sul da América, e navegou pelo imenso oceano que ele batizou de Pacífico, por sua aparente calmaria. A travessia do Pacífico foi brutal, marcada pela fome e pela doença. Magalhães morreu nas Filipinas em um conflito com nativos. Mas um de seus navios, a nau Vitória, sob o comando de Juan Sebastián Elcano, conseguiu retornar à Espanha em 1522, completando a primeira viagem de circunnavegação da história. Esse feito provou, de forma definitiva e prática, que a Terra era redonda e abriu as rotas definitivas para a globalização. O período das grandes navegações, que se estendeu pelos séculos XV e XVI, transformou o mundo de uma forma irreversível. O que começou como uma busca por pimenta e ouro
terminou como a criação de um sistema mundial de interconexão. A primeira e mais notável consequência foi o deslocamento do eixo econômico. O Mar Mediterrâneo, antes o centro do comércio, deu lugar ao Oceano Atlântico. As cidades italianas perderam sua relevância comercial, e Portugal e Espanha se consolidaram como os primeiros grandes impérios ultramarinos do mundo. Esse novo sistema econômico é o que chamamos de mercantilismo, baseado na acumulação de metais preciosos, na balança comercial favorável e no sistema colonial. O sistema colonial foi a face mais sombria desse período. A expansão europeia levou à colonização e à exploração brutal dos territórios e povos na América, na África e na Ásia. Na América, o contato com doenças europeias, somado à violência da conquista, dizimou populações nativas inteiras, como os astecas e os incas. Na África, as feitorias portuguesas e a necessidade crescente de mão de obra para as plantações na América impulsionaram o terrível tráfico negreiro em larga escala, arrancando milhões de pessoas de sua terra natal e dando origem a um dos capítulos mais desumanos da história. No aspecto cultural, as navegações iniciaram uma revolução no conhecimento. Os mapas mudaram, a visão de mundo se expandiu, e o encontro de culturas gerou o que muitos historiadores consideram a primeira fase da globalização. A Europa, por sua vez, viveu a Revolução Comercial e consolidou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. No entanto, é crucial lembrar que o legado não é apenas de descobertas e feitos heróicos. É também um legado de conquista, opressão e exploração. As caravelas deixaram de ser apenas navios e se tornaram o símbolo de uma nova era, que reescreveu o mapa mundi e redefiniu as relações de poder, lançando as bases do mundo em que vivemos hoje. Uma jornada épica, arriscada e, para milhões de pessoas, devastadora.